Então, agora é a pergunta da Thalita, do Rio de Janeiro. E ela está perguntando, existe uma idade certa para aprender a ler e escrever? E até qual é a idade que eu posso falar, a minha criança está aprendendo na idade certa? Ou ela passou da idade de aprender, assim, a ler e escrever? Ela está atrasada, vamos dizer. Então, assim, não existe uma idade certa. A gente tem os estudos mostram que a idade mais provável é a partir dos 5 anos, né? 5 e 7 anos. Mas a gente sabe que tem crianças que aprendem antes. Tudo vai depender muito do estímulo, né? Também, da facilidade que a criança tem para aprender a ler e escrever, porque a gente tem facilidades para diversas coisas. Às vezes, uns têm mais facilidade para umas coisas, outros para outras. Mas ali entre os 5 e 7 anos é a idade em que a criança provavelmente vai aprender a ler e escrever. Cada um no seu ritmo, dependendo de como os métodos são utilizados, do apoio da família, da escola, do professor. Tudo isso, um conjunto, a grande probabilidade da criança aprender é muito grande nesse período. É claro que algumas crianças aprendem com mais lentidão, mas aprendem. Elas precisam de mais recursos, como, por exemplo, usar o nosso livro, né, Lu? Isso. O nosso livro, fazendo um adendo, já foi utilizado por pais que quiseram preparar a criança antes dela ir para o primeiro ano. Então, crianças que frequentavam a escola, os pais já começaram, vamos fazendo uma folhinha hoje, uma folhinha amanhã, devagarinho, sem cobrar muito, né, da criança. Então, os pais utilizaram. Também os pais e professores utilizam durante o processo para dar um reforço para aquilo que a criança está vendo na escola. E também com crianças que já passaram pelo primeiro ano, às vezes estão no segundo e estão encontrando dificuldade. Então, por que o livro pode ajudar a todos? Porque nós fizemos um material para pais e professores, mas até pensando nos pais, que nós fizemos durante a pandemia, nós fizemos uma parte aqui grande de orientação de como realizar as atividades. Colocamos. Eu vou mostrar aqui. Colocamos Pode falando aí que eu vou mostrar aqui. Colocamos os QR Codes com musiquinha, historinha, para tornar a aprendizagem mais agradável, mais lúdica. Olha lá as orientações. Então, por exemplo, como fazer um crachá? Os pais não sabem, né? Como fazer e como aplicar o crachá na criança. Então, nós explicamos. Tem aulinhas nos QR Codes também, porque tinha coisa que nós falamos assim, não, a criança precisa assistir uma aula com um professor mesmo. Por exemplo, o traçado da letra, né? Tem que aprender o traçado correto. Então, nós colocamos. Tem os anexos com jogos. E as atividades, que até a Mariana falou, uma mãe que utilizou, ela com a outra mais velha, ela pegava as atividades na internet, pegava uma aqui, uma ali. Aí ela falou que utilizando o nosso material, ela viu que está numa sequência. Então ela não precisou ficar pegando uma coisa aqui, outra ali. Ela conseguiu, ela é pedagoga também, só que ela não dá aula, né? Ela viu que estava numa sequência para alfabetizar. Então, a gente fez esse material baseado na nossa experiência de anos em sala de aula, organizando a sequência, não pegando qualquer atividade solta e aleatória para fazer o material. Então, é isso. Cada um tem o seu tempo, mas você pode ajudar. Pode ajudar antes, durante e depois. Mesmo crianças mais velhas, que já passaram, às vezes, pela escola e não conseguiram aprender, porque não tiveram esse apoio todo, com um material adequado na mão, com alguém do lado, ouvindo, estimulando, a criança pode aprender.